Você sabia que o Codando TV tem uma iniciativa no Medium onde pessoas da comunidade do canal criam seus artigos para compartilhar e disseminar o conhecimento? E a proposta desse vídeo vai ser enaltecer, né, e divulgar o artigo escrito por essas pessoas, que também pode ser você. Mas hoje o vídeo é dele, é do Pedro Álvares, que ele escreveu um artigo, o Gabriel Moro, que ele já trouxe aqui pra gente, diga-se de passagem, o Gabriel, pra gente reagir junto com você ali do artigo do Pedro Álvares. Foi sobre o que o artigo, o Gabriel? O artigo que o Pedro escreveu é sobre o Decompose, que é uma biblioteca utilizada para navegação entre telas no Kotlin Multiplataform. Então, tá, vamos lá ver o que o Pedro escreveu para nós. Primeiramente, obrigado, Pedro, por esse conhecimento aí que tu está compartilhando com a gente. O Decompose, né, ele começa falando, né, nesse primeiro parágrafo, sobre, digamos, ele faz um link, né, porque ele escreveu alguns outros artigos sobre o Decompose, só que nesse artigo aqui ele foca mais, né, no Component Context, e é um objeto parecido com... É igual do contexto do Android normal, né? Exatamente, ele é bem importante nessa lib também, porque ele faz a questão do life cycle, né, e a questão da navegação no Kotlin multiplataform. Então aqui o Pedro, na primeira parágrafo, ele explica um pouco sobre o Instance Keeper, que é um componente do Component Context, né, ele explica um pouquinho aqui, né, como funciona a relação desse componente com o Instance Keeper, né? Esse Instance Keeper, qual é a finalidade dele? Porque assim, a gente, até fiquei com uma curiosidade, vou deixar para o final, mas o Instance Keeper, ele vai servir para quê na parte do Decompose? Na verdade, o Instance Keeper, a gente não usa ele explicitamente, né? A gente usa mais o componente context. Digamos que o Instance Keeper é algo que está dentro do componente context. Até o Pedro fala no título aqui, na questão de ir bem a fundo, né? Ele meio que explica um pouco mais para dentro, assim, como é que funciona esse cara. Mas assim, eu vi lá que ele falou que o Instance Keeper tem a responsabilidade de manter a consistência, né? De todos os sources. No caso, é de todos os mapeamentos, né? Feitos ali, né? Exatamente. Isso mesmo. E assim, geralmente nós que a gente vai usar até aqui, né? Component, né, context, né, mais para fundo. Até é legal ele dar uma overview sobre como funciona, né, lá dentro. E é legal que ele comenta ali, né, que é bem importante, né? Para quem trabalha no Android ou iOS, enfim, não importa qual plataforma, Flutter, enfim, a gente sempre, quando a gente cria, a gente tem que limpar. É sempre assim. E ali eu vi que também é feito dispose, né? Depois que o componente está destruído automaticamente. Isso é bem legal também. Isso, tem esse... aquele diz, né, que ele tem o dispose. É um pouco mais para cima. Isso. Então é bem bacana. Aqui ele explica, né, no código, assim, né, um pouco como é que funciona, né? Então, digamos que aqui a gente tem um view model, que é bem conhecido pela galera, pelo pessoal, e esse view model, ele tem um componente context atrelado a ele, e ele consegue, por exemplo, fazer, start on destroy listener, digamos que tu tem um coroutine scope que tu quer criar e tu consegue matar ele, então tu consegue fazer o que o view model nativo do Android faz, por exemplo, né? Quando ele morre, ele mata aquele escopo de coroutinas, garantindo que, né? Então ele mostrou mais ou menos uma implementação. É como se fosse antigamente a gente fazendo com a RX da massa, colocando no clear, né? Exatamente, é tipo assim, uma forma manual de tu fazer o autodispose das coroutinas, né, com o Decompose. Ele mostrou aqui no view model. Exatamente como o Rods falou. E ele explica, né, nesse exemplo, ele começa relacionar a questão do view model, dos conceitos do view model. Também ele apresenta aqui num segundo exemplo, né, a pessoa estendendo o componente context, né. Então aqui, né, tu pode ver que aqui ele já mostra um pouquinho como é que tu consegue usar com o COI, né. Digamos que às vezes ele meio que traz a questão assim, digamos que tu tem uma referência, um objeto na tua memória e tu quer que ele morra, né, quando outro objeto morra também, né, então tu consegue usar o COI, consegue usar scopes do COI e atrelar isso com esse callback do destroy, né, então fica bacana, tu consegue fazer, digamos, um auto... É que assim, vou até perguntar pro Pedro se estiver assistindo, para depois deixar nos comentários que eu fiquei na dúvida. Geralmente no Compose do Android, a gente trata essa parte de gestão de dependência. Vamos pegar do Coin, que do Hit é um pouquinho mais encaixado com o Compose do Android, então ele funciona mais magicamente. Mas do Coin tem uma parte um pouco ainda manual. Só se lançou alguma coisa recente, não estou sabendo, mas enfim. E aí a gente cuida na camada ótima, mas na parte de navegação.
Esse é o mesmo caso, é o mesmo princípio, né? Exatamente, na parte de navegação. Digamos que tu tem uma tela de usuários, e dentro dessa tela de usuários tem várias outras telas. Aí tu quer que esses objetos, esses view modos dessas outras telas morram quando a tela de usuário morra, né? Para fazer uma questão de limpeza de memória, para garantir coesão. Sim, legal. Mesma coisa que tu disse. E aí ele mostra usando o Coin, né? Como é que tu pode alcançar isso, né? Usando os scopes. Até isso aqui é bacana, que é uma feature bem bacana do Coin, que pouca gente conhece, né? Custom Scopes, né? Então, o Custom Scopes, porque mexia, não vou estender muito, mas que mexia com Dagger tinha que usar bastante, mas não é tão disseminado no Coin, né? Por causa que ele é mais um Service Locator, então não precisa se preocupar com os escopos da árvore, com nem o Dagger, mas enfim, mais legal, interessante. Top. Depois o Pedro fala um pouquinho assim, ele foca no life cycle, né? Então aqui ele fez um exemplo assim bem bacana, que a gente consegue ver os estados da tela, né? Digamos que geralmente, né, a gente tem features que a gente precisa atualizar no resume os dados da tela, a gente precisa limpar as coisas no stop. Então tu tem como mapear esses estados de um resume, um destroy, um create, no Android e no iOS usando essa lib, né? Porque essa lib é multiplataforma. Então, ela é muito bacana por causa disso, né? Tu vê que é uma forma bem fácil, né? Tu dá um subscribe e eras isso. Né? E no destroy ele dá o disposer. Isso. Dá esse unsubscribe aqui. Show de bola. Aí ele explica um pouco sobre o objeto do lifecycle e a relação dele com esse componente, né? Context. Até uma coisa assim que o pessoal também geralmente a gente se preocupa com, por exemplo, se tu precisa dar um back na tela, né? O back usando a navegação, os controles de navegação. Back. Isso mesmo. E aí o Decompose ele tem um suporte para isso também. E aí o Pedro mostra aqui como é que funciona, né? Tu registra aqui com o back handler o callback que tu quer e também tu desregistra. Assim tu consegue mapear como o backpress é realizado. Imagina no iOS, né? A gente teria que ter essa preocupação de implementar código específico no iOS, implementar código específico no Android. Então, para o Kotlin multiplataforma, essa lib é muito bacana por causa disso, né? Sim. E aqui ele explica também onde é que ele se encaixa, né, nesse desenho, né, da lib deles, da lib do Decompose. Depois tem outra entidade que ele também explica um pouco, que é o State Keeper, né? Aqui ele dá um exemplo assim bem bacana, que digamos tu quer persistir informações assim. Eu acho que no Android o mais parecido seria o bundle, tá ligado? Ah, tá. Sim. Tu quer, tipo, tu vira a tela e tu quer persistir algo put extra, faz para poder voltar na rotação da tela, né? Claro que a gente usa o view model a full, né? Muito, né? Então, o view model, ele é nosso principal data holder, mas eu acho que esse cara aqui é parecido com bundle, né? Por isso que provavelmente por isso que ele deixou serializable lá em cima, né? Isso mesmo, a lib tem bastante essa dependência do serializable. Aí ele mostra um pouquinho, eu acho legal porque o código, o artigo do Pedro, ele tem gráficos, diagramas, tem texto explicativo. Até fiquei curiosidade com uma coisa para ti, Pedro. Eu tô falando com o Pedro como se fosse quebrando a parede, a terceira parede, né? No Kotlin de plataforma também tem a parte que você pode usar o parcelize, né? Ou você poderia usar o parcelize em cada plataforma, que no iOS nem precisa desse parcelize, e você criar no como domain um @parcelize que você coloca um expected e um act2 você implementa o parcelize nativo do Android. Fiquei curioso, colocou um @serialize para simplificar o artigo ou o que você acha que seria melhor para usar com o Decompose? Só uma conversa ali com o próprio autor, vamos ver se depois ele responde aí a gente. Mas fica o questionamento aí, uma dúvida ali. Deixa nos comentários aí. E você que está assistindo também, deixa nos comentários se tu acha, se tu entendeu o que eu falei, ou dá o seu ponto de vista. É boa pergunta. E assim, ele explica um pouco como é que funciona esse, digamos, esse state key, né, para segurar essas informações. Ele escreve aqui, né, a relação desse cara aqui com state keeper e com component. Então, assim, é legal que ele vai montando o quebra-cabeça de como funciona o Decompose. Ele começou explicando como funciona o Compose, o componente, né, do caso,
como funciona, o quanto ele é responsável, quando ele destrói, como destruir ele, para depois já ir chegando. Ficou bem legal mesmo. É muito bacana. E aí ele conclui, né, que assim, segundo assim, o Pedro, ele diz que o Decompose é uma biblioteca muito importante, né, para a parte da navegação entre telas e para fazer a questão do gerenciamento do life cycle, né, então ele também... E é legal que ele até comenta assim, né, tipo, porque ela também te dá superpoderes, porque ela, pelo superpoderes, imagino eu, é que como você consegue escolher o que você quer fazer com ela, você tem o controle total, então você tem qualquer poder, você pode fazer o que você quiser, tá ligado? Exatamente. Ficou bem claro isso. Não, e até ele também salienta aqui com a questão da compatibilidade com o Jetpack Compose Multiplatform, né, que é muito importante, né, então ele permite. E eu achei muito da hora o artigo, já dei palminha aqui, pessoal, convido o pessoal, dá palminha no artigo do Pedro, e assim, eu quero, não sei se você ficou até o final do vídeo, que estiver assistindo, a gente está tentando trazer algumas formas de divulgar os artigos das pessoas do Medium, a gente não sabe qual o melhor formato ainda, a gente fez algumas versões, essa aqui é uma delas, praticamente é um piloto, né? Então tem outras pessoas. Clica aí no Codando TV Rápido Moro, só para mostrar, vou falar isso também no próximo vídeo, mas a gente também está tentando enaltecer todo mundo que está escrevendo. Isso não impede, se você que escreveu o artigo ou quer escrever no artigo, criar o seu próprio vídeo no canal, mas não se sinta pressionado por isso, aí a gente consegue também divulgar do nosso lado vocês, só que a gente não sabe qual é o melhor formato. Então você que também está assistindo até mais o criador ali do artigo, vê se tu gostou desse formato, a gente fez uma outra versão também que a gente vai divulgar no Codando como piloto também. E eu queria muito o feedback de vocês nos comentários para saber qual versão se adequa mais para vocês. Beleza? É isso. Pô, obrigado aí de novo, Moro, por ter trazido o artigo do Pedro. Obrigado aí, Pedro, por ter compartilhado o conhecimento no Codando TV. E valeu!